em redes de distribuição subterrâneas. Quando nós falamos de redes de distribuição subterrâneas, nós estamos falando de redes de energia elétrica e de telecomunicações principalmente. Quer dizer, nós podemos despoluir a cidade e torná-la mais segura, mais eficiente, se as redes forem subterrâneas. Nas minhas viagens pelo exterior, eu me surpreendi de ver no Japão e outros países redes de eletrificação rurais subterrâneas. Ao cabo, existe cabo adequado a isso, tecnologia que se ajusta a uma equação de custo e benefício quando ela se coloca. No Brasil, agora nós estamos num período de renovação de concessões. E o que preocupa é que o governo só fala em tarifa, em baixar o custo da energia, quando o custo da energia é principalmente em cima do problema da carga fiscal. Lógico, quem mexe com exportação de lingotes de alumínio, de perfilados, de coisas assim, né, tem muito interesse no mercado livre de energia e que essa energia elétrica seja vendida a preço de banana. Mas se as empresas de energia têm lucro, o que nós deveríamos discutir é o uso desse dinheiro adicional para racionalizar as cidades, né? Nós temos o problema da acessibilidade, da mobilidade, da importância, vamos dizer assim, do ser humano poder andar pela cidade. E para isso ele precisa de uma cidade feita sem obstáculos. O que acontece, de modo geral, é que nós corremos muitos riscos porque a rede aérea, vocês viram nos Estados Unidos o problema dos grandes vendavais, né? Aqui, se nós sofrermos um vento de 100 km por hora ou mais, nós teremos muitas árvores caídas e elas cairão sobre as redes aéreas, derrubando tudo, desligando a cidade, interrompendo comunicações, etc. Quer dizer, o ideal é que, como mostra esse portal aqui da Copel, que os postes tenham uso para iluminação, sistemas de segurança, mas a cablagem, tudo que se refere à utilização da rede aérea, né? Ela, vamos dizer, no caso de ser subterrânea, ela tem uma tecnologia própria. É lamentável que o governo federal e toda a nossa legislação tenha sido feita a favor dos eletrointensivos. O discurso deles, a presença deles em Brasília é fortíssima, é um tremendo lobby. É gozado que eles falam em licitar usinas, mas não falam em licitar jazidas importantes de minérios, que inclusive acabam fazendo com que o cimento seja caro, uma série de produtos importantes esteja na mão de meia dúzia de espertalhões que souberam se apropriar do subsolo brasileiro. Então,
O problema da concessão em cima de usinas elétricas é até assustador, porque a ANEEL não tem condições de vigilância, não tem maturidade para isso, e são centenas a milhares de usinas com barragens, com equipamentos sofisticados, subestações e linhas, que de repente mudam de proprietário, mudam de empresa. Quem é que vai cuidar disso tudo? Bem, mas as empresas de energia elétrica capitalizadas, tendo recursos, elas podem tranquilamente investir na área de distribuição. E isso é fundamental, né? Principalmente se feito em parceria com as empresas de água, luz, de transporte, esgotos, TV a cabo, quer dizer, as galerias de captação de águas pluviais. Quer dizer, um trabalho em conjunto entre as concessionárias, as prefeituras, governo, os poderes concedentes, tendo por objetivo atender bem as cidades, poderá fazer do Brasil um canteiro de obras inteligente. Nós estamos vendo a desinteligência nesse assunto sobre energia elétrica. É lamentável que o governo, dentro de uma visão estreita, ele só pense em fazer aquilo que interessa a grandes indústrias que teriam o mesmo efeito se simplesmente, e tem até, porque a redução de impostos acaba acontecendo por isenção, benefícios, privilégios, transferências. Então, essas empresas que dependem de energia, elas têm que ser competentes, porque energia, acima de tudo, não deve ser desperdiçada. Um dos produtos estratégicos do mundo é a energia, e interessa demais às grandes potências que países do tipo do Brasil exportem o minério semi-manufaturado. Por quê? Porque aí o volume maior de energia foi gasto e eles estarão usando aquilo que sai do subsolo do nosso território. Então, as redes subterrâneas, que seriam algo de importante e que poderiam ser feitas se as empresas de energia elétrica operassem como acontecia antigamente, unindo geração, transmissão e distribuição, distribuindo, usando os recursos onde fosse necessário, elas poderiam ampliar as malhas de distribuição subterrânea e, em consórcio com a prefeitura, com o Estado, corrigir as calçadas, refazê-las, de modo a que a pessoa com deficiência, o idoso, todo mundo viesse a ter a melhor condição de mobilidade, que afinal a mobilidade depende do pedestre, depende da qualidade, principalmente da qualidade da calçada, né? E isso tudo seria refeito se o governo usasse o lucro das empresas de energia elétrica para melhorar seus serviços, porque os serviços na área de distribuição são arcaicos, são antigos. Não tem sentido que Curitiba tenha uma rede aérea de distribuição com o padrão que tem. Tudo bem, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, esse problema não existe com tanta gravidade. Será que o objetivo é preservar essas cidades
que moram no coração de quem manda no Brasil e deixar o resto do jeito que está? Não. Aqui no Paraná, o que a gente lamenta é a falta de combatividade dos nossos representantes em Brasília. Eles são de uma primariedade, de uma falta de inspiração impressionante, né? Porque morando lá, vivendo lá, eles poderiam fazer muito a favor do Paraná. Nós podemos e devemos, né, aproveitar a Copel, Sanepar, Telepar, essas empresas todas, o que sobrou delas, né, e ajustá-las. A nossa Constituição de 1988, ela foi cachorra em relação ao Paraná. Foi ruim para o Paraná. E por que isso? Naquela época, uma época romântica, uma época em que todo mundo só falava em fim da ditadura, sei lá o quê, né? Os espertos se aproveitaram para colocar leis contrárias aos interesses dos estados e das cidades com menor representação, ou com uma representação mais simplória. Aqui nesse portal da Copel, nós temos valores, temos uma série de números que servem de referência em relação a custos e tipos. A questão do custo é relativa, porque depende muito do custo financeiro, da tecnologia, se a indústria produz em grande quantidade qualquer produto, o preço deve cair, né? As empreiteiras. Então, o nosso desafio é, obviamente, escolher o melhor padrão, conforme a rua, conforme a cidade, e fazer aquilo que é adequado. Eu vim da Europa agora e cansei de ver ruas e manutenções, né? E sempre redes subterrâneas, que podem ser de altíssimo nível, como podem ser simples cabos colocados sobre a rua, né? Então a questão de como fazer, do que fazer, é uma função técnica, é uma questão de custo e benefício, de encontrar uma solução, né? E isso depende, evidentemente, de rever os critérios de renovação de concessões, de remuneração das empresas, de aproveitar essa situação para uma evolução e não uma regressão. Nós temos muito que corrigir em termos de engenharia nessas usinas mais antigas. O clima mudou, as estatísticas são outras, né? E quem que vai cuidar delas? Uma empresa chinesa que arrematou num leilão o direito de explorá-la? Né? Com que técnicos, com que preocupação? Então a sensação que dá é que o governo está brincando com uma área extremamente delicada e que poderia ser de grande valor para o Brasil. Por que o que vemos está acontecendo, né? Quem fala em nome dos consumidores pequenos? Quem fala em nome dos prefeitos? Quem fala em nome de quem entende, né? Porque tem muito aprendiz de feiticeiro ditando regras. E a nossa presidente, que acima de tudo é economista, apesar de ter sido ministra e outras coisas das Minas e Energia, ela entende de tarifa, de taxa, de coisa assim.
ela não tem noção do que é uma usina, o que é uma empresa de energia elétrica para valer, né? Esse negócio de dizer que foi secretária disso, daquilo, não quer dizer nada, porque com certeza ela nunca pegou uma chave de fenda, ela nunca trabalhou para valer como engenheira, como uma pessoa responsável pela manutenção e operação de barragens e usinas, né? Quem viveu isso tudo sabe que nós não podemos brincar com energia e, acima de tudo, não podemos desperdiçá-la, né? A energia é um trunfo para o Brasil. Quer dizer, nós podemos, em vez de exportar a matéria-prima para indústrias estrangeiras, forçá-las a vir para o Brasil, fazer aqui o que fazem lá com o nosso material. Então a questão da distribuição de energia subterrânea está muito ligada à rentabilidade das empresas, à maturidade, à competência técnica, a uma vivência que infelizmente o governo e as próprias empresas desperdiçam quando partem para planos de demissão voluntária e coisas assim. Então, lamentavelmente, quem acaba decidindo o padrão técnico de uma empresa são contadores e diretores alienados, né? Distantes da realidade de uma empresa. Lógico que a execução dos serviços para mudanças, para transformar a rede aérea em rede subterrânea, ela vai entrar em empresas terceirizadas, ela vai mobilizar serviços. E isso é importante porque nós criamos aí um mercado de trabalho gigantesco. E a questão toda é aproveitar isso tudo de forma proativa em relação às cidades. Lamentavelmente, a gente só ouve falar em Carlinhos Cachoeira ou Mensalão, quando a gente deveria estar dia a dia, como rotina nos nossos seminários e noticiários, discutindo e colocando para o povo o que pode ser feito com o dinheiro arrecadado pelas empresas de energia e o que está impedindo que elas, de fato, invistam na modernização das suas redes. Quer dizer, é triste, é lamentável a gente ver, ouvir, vamos dizer assim, tanta irresponsabilidade num tema tão importante como esse, principalmente quando surge a oportunidade de uma mudança, né? Lógico, a Copel como empresa, ela cria limitações, mas o poder concedente pode, ao renovar as concessões, exigir das empresas de energia uma maior participação nos custos dessa transformação. É um direito que o poder concedente tem. Então, essas regrinhas aí, elas são mutáveis, elas são ajustáveis. O fundamental é que a população tenha, vamos dizer assim, consciência de que precisa mudar. Nós não podemos continuar aceitando o que a gente vê acontecendo nas principais ruas de Curitiba. É um varal
com cabos encostando no chão, às vezes, fios pendurados, não sei como ainda não provocaram acidentes graves. Por quê? Porque as redes de distribuição não foram feitas para isso. Então, e nem devem, né? Nós precisamos, acima de tudo, exigir qualidade, querer serviços. Nós temos esse direito e pagamos por isso, né? Agora, para que isso aconteça, nós temos que cobrar de deputados, senadores, prefeitos, governadores, uma maior gestão junto ao poder concedente, que no caso é a União, lamentavelmente, né? Eu não vejo sentido algum em que a distribuição de energia, por exemplo, se submeta ao governo federal da maneira como acontece, e encontre, discutindo com ministros e técnicos e especialistas, o BNDES e outras entidades, uma forma de mudar tudo isso. Então, a renovação de concessões na área de distribuição, geração, principalmente, essas duas áreas, elas exigiriam uma discussão profunda. Eu fui presidente da Copel e me lembro do pessoal até mencionar que os vertedores das grandes barragens estariam talvez subdimensionados. E vi nos Estados Unidos o trabalho via televisão fantástico que estão desenvolvendo em Grand Coulee para aumentar a capacidade dela. Aqui a gente não vê nada disso. A única discussão é tarifa, porque o pessoal só sabe falar em tarifa. Eu participei de inúmeros seminários. É muito mais fácil para esses pomadinhas que nunca entraram numa usina, nunca tiveram responsabilidades de fato sobre grandes instalações elétricas, dizerem o que dizem. E impressionam, né? Porque tem dinheiro, tem suporte, tem quem pague seus jantares, festas e etc. Então, a gente que está de longe acompanhando tudo isso fica extremamente preocupado, porque justamente a renovação das concessões seria um momento para uma discussão técnica profunda a favor do usuário da energia, do cidadão, das cidades, da indústria, mas de maneira inteligente, não tão simplória como a gente vê. A indústria no Brasil, de modo geral, ela é primária, então ela está mais preocupada com o custo da tarifa. Agora, se nós queremos sair dessa etapa para uma maior, mas além do custo, nós precisamos saber de estabilidade, harmônicas, de confiabilidade, taxa de falha, coisas assim, segurança. Então, onde que isso está escrito? Quais são os compromissos? Como é que o governo pretende tratar isso tudo na renovação das concessões? Está na hora da gente ter atenção para um assunto tão sério quanto a renovação das concessões.